Vamos abrir então nossa Bíblia, no último livro da Bíblia Sagrada, no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, que tem por título A Besta que Subiu do Mar. Versículo 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poder. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra o Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o seu poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém? Amém. Por aí se acertaram, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, quando nós analisamos aqui a revelação de Jesus Cristo a seu servo João, quando ele estava aprisionado na ilha de Patmos, devemos observar com cautela que é uma revelação apocalíptica, é uma revelação para o futuro, é uma revelação para um tempo vindouro. Ora, por isso eu acredito que o próprio Jesus, ele prometeu e garantiu que isso acontecesse, prometendo a João que ele não seria morto, gerando assim um certo ciúme da parte dos outros apóstolos, porque acreditaram que o Senhor prometera que João não ia morrer, e não era isso que Jesus estava tratando, estava prometendo, ou iria garantir a João. Jesus estava querendo dizer que João não seria assassinado, que João não seria morto, que João ele não seria martirizado por meio dos gentios, por mais que ele se levantasse e tramasse contra o apóstolo João, eles não teriam poder sobre a vida dele. E a história nos conta, aleluia, certo historiador, que uma certa vez o imperador, depois que João já estava velho, mas a sua mensagem, aleluia, Jesus trazia muita esperança, trazia, aleluia, Jesus muito conforto para a sociedade naquela época, e muitas pessoas vinham a Cristo por intermédio das suas mensagens, dos seus ensinos,
ensinamentos, aleluia, Jesus, a sua experiência para com Cristo, e então a sua mensagem, embora estivesse ele velho, com mais de 80 anos de idade, ainda tinha força, porque não era, aleluia, de um homem a mensagem que ele trazia, mas era a mensagem do próprio Filho do Deus eterno, Jesus Cristo. Não era uma mensagem de um homem infalível, mas uma mensagem do homem infalível, aquele que havia se encarnado e havia passado pelo processo de sofrimento e tentação e padecido pelos nossos pecados, e que havia ressuscitado ao terceiro dia e que estava agora à destra do Pai. Por isso a mensagem de João era uma mensagem potente. Aleluia. Glória a Deus. Era uma mensagem poderosa. Isso trazia perigo para o Império Romano. Então o imperador manda pegar o velho, que ele chamava de velho rabugento. Mandaram colocar um caldeirão, um grande caldeirão, e colocaram então azeite dentro dele, e aqueceram aquele azeite a ponto de borbulhar. E aí pegaram João e alguns criminosos da época, porque a sentença de morte muitas das vezes mudava entre em colocar uma estaca, entre a pessoa ser decapitada, entre essa pessoa ser colocada e mergulhada nesse caldeirão, aleluia, Jesus, um tacho gigante que cobrisse a pessoa. E diz a história que João foi o primeiro em praça pública. Colocaram João, desceram João, aleluia, marcado para dentro, aleluia, deste tacho, deste caldeirão, borbulhando, para que as pessoas testemunhassem o poder de Roma, como que era o imperador romano, que eles se autotitulavam Deus. E diz a história que estava a multidão perplexa, alguns cristãos chorando, e diz a história que havia outros gentios aplaudindo, torcendo pela morte do apóstolo João. Mas quando ele vai descendo, eles não vê esboçar nenhuma reação. Quando o pé de João toca na gástrula, aleluia, aquele azeite quente, a espera vai descendo, ele se esboçar nenhuma reação. Quando por completo, aleluia, que é colocado o corpo dele, e quando sobe, ele está inteiro, completo, glorificando, exaltando o nome dele. Da história que o imperador ficou perplexo, assombrado, assustado, a multidão ficou assustada e os cristãos glorificavam a Deus. Aleluia. Então o imperador, para provar aquilo, mandou pegar os dois prisioneiros e lançar dentro daquele caixa. No momento que lançou, disse que não ficou nem os ossos, de tão quente que estava. Destruiu pele, epiderme, músculo, órgãos e até mesmo os ossos. E aí o imperador ficou terrivelmente com medo, por isso que lançou João na ilha de Pátimos. Glória a Deus. Que a promessa de Jesus Cristo não é uma promessa dele. Aleluia. Quando ele diz 24:35 de Mateus: e passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome, Senhor. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos e observamos o que nos traz aqui a revelação, nós então entendemos que é o anticristo. O anticristo é descrito como uma besta que sobe do mar. A palavra mar simboliza povos, nações e línguas. É isso que representa a palavra mar. A Bíblia então descreve, aleluia, Jesus
um grande governo mundial da história. E aí diz a história, aleluia, Jesus, que o anticristo gera a força do seu exército, o exército do diabo. E o falso profeta, como que surge da terra, é o poder do mal para influenciar, iludir. E o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, descrito em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo de número 12. Está querendo dizer então a revelação de Jesus Cristo por meio do apóstolo João, que esse dragão é nada mais do que a antiga serpente. Está fazendo analogia à serpente que enganou a Eva no Éden. E aí ele diz: Satanás. Então, Satanás, irmãos, ele é um ser invejoso. Podemos observar isso porque a Bíblia denota acerca deste negócio, quando fala acerca de Lúcifer, que ele nada mais quis usurpar o trono de Deus. Isso está lá em Isaías, no capítulo 14, verso 12. Quando a Bíblia fala: como caíste do céu, a estrela da alva, está se referindo a Lúcifer, que outrora se chamava Lúcifer, que a palavra Lúcifer significa o portador da luz, ou estrela da alva. Por isso, aqui está a revelação que fala: como caíste do céu, ó estrela da alva, resplandecente da manhã. Dizia no teu coração: subirei ao alto céu, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante, igual ao Altíssimo. Isso é a revelação bíblica de como aconteceu a queda de Lúcifer. Está lá registrado em Isaías 14, 12. Glória a Deus. Então aqui Satanás, ele quer imitar a Deus. O intuito de Satanás sempre foi invejar a Deus. Então, da mesma forma que ele quer ser igual a Deus, que ele quer imitar a Deus, ele agora compõe juntamente com ele a trindade satânica. Sabemos que é Deus, aleluia, Jesus, ele é três pessoas. Existe a primeira pessoa chamada Pai, a segunda pessoa chamada Filho, e a terceira pessoa chamada Espírito Santo, que todos esses são a trindade divina, que são Deus, porém uno. Uno que é em essência. Em união. Nós não vemos o Filho entrando em conflito com o Pai. Não vemos o Espírito Santo entrando em conflito com Deus Filho. Por quê? Porque eles têm a mesma essência. Glória a Deus. Por isso, dizemos que eles são trino e uno ao mesmo tempo. Então, Satanás, da mesma forma, o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, a besta que sobe do mar, que é o anticristo. E aí a Bíblia fala acerca de uma outra besta, e ela sobe da terra, que é o falso profeta, simbolizando então a trindade satânica, formando então a trindade diabólica: Satã, anticristo e falso profeta. Então o anticristo é a manifestação visível, encarnada de Satanás na terra. Nós temos que observar que Satanás, ele imita Deus, ele quer imitar a Deus, ele quer fazer como Deus. E da mesma forma que o Filho de Deus encarnou-se,
virou homem, veio em forma de homem, como Filipenses nos diz no capítulo 2, versículo 8, e ele humilhou-se a si mesmo. Glória a Deus. E morreu de morte de cruz, pelo qual Deus Pai o exaltou e deu um nome sobre todos os nomes, para que todos os joelhos que estão no céu, Aleluia. isso abrange os anjos, todos eles, anjos, arcanjos, Glória a Deus. serafins, querubins e todos os santos, Aleluia. Glória a os Deus. que estão na terra, todos os homens, negros e brancos, pequenos e grandes, autoridades e servos, e aqueles que estão debaixo, os demônios, aqueles que estão no inferno, todos esses se convirem e confessem que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Poder, domínio está no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que o Filho de Deus se encarnou e era Deus e tinha poder e havia autoridade em suas mensagens, em suas mãos, ou na autoridade da sua palavra, assim também Satanás, ele irá copiar, ele irá tentar fazer o mesmo modelo do nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. E então este ser, por nome de anticristo, é nada mais do que uma pessoa. Uma pessoa. Escute. Alguns que têm dado nome a anticristo ao passar da história. Alguns colocaram como Nero, Vespasiano, entre outros imperadores que passaram por esta terra. Como também Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, e como outros na atualidade, algumas pessoas já citaram Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, Macron, e agora estão falando do Biden. Escute só. Porém, a Bíblia, ele não mostra quem é a pessoa, não nos fala em que tempo ela irá nascer. Talvez já esteja entre nós, já deve ter nascido. Porém, nós temos que se atentar, pois que é claro que o anticristo virá, ele virá daquilo que nós estudamos. Primeiro, a apostasia. É necessário que isso aconteça, e nós sabemos que isso já está acontecendo desde a época do apóstolo Paulo, desde a época de João, e vem progredindo cada vez mais e vem aumentando, porque se nós estudarmos o cristianismo, o berço do cristianismo iniciou-se na Europa. Preste bastante atenção nisso. E nós sabemos que a Europa hoje está decaindo. Da Europa, seguiu-se para a América do Norte. Também em alguns lugares o cristianismo já está decaindo. Também foi para a América do Sul, e também nós sabemos que está decaindo. Se fecham as igrejas
igrejas, grandes denominações, de grandes nomes, grandes potências, que têm séculos de existência, estão perdendo membros a cada dia. Por quê? O liberalismo adentrou dentro da igreja. E nós, quando nós falamos em liberalismo, estamos já entendendo e compreendemos de alargar as portas, ser liberal. E muitos levam dizendo que Jesus já nos libertou, porém eles têm utilizado não uma certa de liberdade, mas de libertinagem. Como quando nós olhamos para o Oriente Médio, nós vemos então as seitas, o islamismo, vemos as seitas, o hinduísmo, pessoas adoram a Buda, a vaca, a todo tipo de animal. Então, estamos vendo que a tamanha proporção está aumentando para a apostasia, o abandono da verdade, o respeito pela palavra de Deus, o abandono pela Bíblia Sagrada. Logo, Deus não pode estar aonde Ele não pode governar. Glória a Deus. Aleluia. E Deus não quer ninguém que Ele não possa governar, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus, e somos templo, somos morada do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, Ele governa a nossa vida. E se o Espírito Santo não tem liberdade para governar a nossa vida, Ele não fica. Glória a Aleluia. Deus. Então o cenário está bem propício para o surgimento do anticristo. E aí? Ele vai ser uma pessoa, é um ser humano. Porque, como eu disse a você, Satanás ele vai imitar, ele quer imitar a Deus, então vai ser uma pessoa natural, carne e osso. Uma pessoa que se ferir sangra. Da mesma forma como o nosso Senhor, que sentiu cansaço e por isso ele dorme, em Marcos no capítulo 5, na travessia da grande tempestade, na polpa do barco, dormir, cansado. Ele sentiu sede, porque quando ele está na cruz, ele sente sede e oferece para ele vinagre e fel. Ele sente fome, ele alimenta a multidão, a grande multiplicação. É um ser humano, em sua essência, 100% ser humano e 100% Deus. Então, o anticristo também será uma pessoa, um ser humano, porém, ele também será empossado por Satanás. Ele atuará com o poder de Satanás, com o poder maléfico. Então, quando a Bíblia fala acerca disso, diz então que ele atuará como agente de Satanás. O anticristo é a obra-prima de Satanás. Ele é a imitação quase perfeita de Jesus Cristo. Ele é o governante mundial, a qual as Escrituras se refere como filho da perdição. Escute só, já está nascendo, está agora começando a aparecer o que a Bíblia vinha falando lá atrás. Aleluia! O homem da iniquidade, que descreve a Bíblia, filho da perdição, o homem da iniquidade, João 17:2, e 2 Tessalonicenses 2:3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2:8. O rei feroz da catadura, que Daniel em 8:23 descreveu, além de ser um negociador brilhante que proporcionará paz ao mundo. Daniel teve
a mesma revelação apocalíptica. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daniel, o servo de Deus, que viveu em tempos infinitamente longe, distante de João e de Jesus Cristo, também teve a revelação do próprio Deus, e ele descreve isso sobre um cenário que haveria de acontecer no futuro, em um tempo distante, e que esse tempo está chegando, amados. Se nós olharmos para o relógio de Deus e observarmos o cenário, como eu expliquei para vocês, já está, aleluia, nós estamos vivendo a última hora. Aleluia. Estamos vivendo o último instante. Já preguei aqui acerca do arrebatamento e falei para vocês que Israel sabe como o termômetro da igreja. E eu já disse para vocês o que está acontecendo para ocorrer a construção do terceiro templo. O que está faltando? O que está faltando, igreja? Está faltando surgir o anticristo para poder possibilitar o acordo de paz. Por isso, aqui está dizendo que ele será um governante brilhante. Ele vai surgir de uma maneira surreal. Quando o mundo estiver uma catástrofe, porque, como eu disse a vocês, após o arrebatamento da igreja, o mundo estará um caos, cidades destruídas, prédios destruídos, indústrias destruídas, devido a quê? Os acontecimentos de caindo helicóptero, aeronaves, grandes e pequenas, carros, caminhões, trens descarregando, e pessoas em todas as partes do mundo desaparecidas. Então será um caos, a sociedade irá pressionar as autoridades para trazer explicações. Pessoas desesperadas, querendo saber o que aconteceu com seu ente querido, com seu filho, com seu pai, com a sua... O mundo estará um caos. Glória a Deus. As autoridades estarão em desespero também, porque eles estarão vivenciando isso com parentes que também sumiram. Aleluia. E a pressão da sociedade, pessoas saqueando lojas, aproveitando da situação, porque você sabe que o cenário já está propício para isso, e acontece isso hoje. As pessoas queiram ônibus, as pessoas roubam, relojoarias, roubam eletrodomésticos, entre outras coisas mais, aproveitando do caos que estará sobre a face da terra. E a Bíblia lenda, ela alerta, Jesus disse que seria dias tão terríveis como nunca houve na face da terra. Aleluia. Então esse ser vai surgir neste momento. É um momento propício do caos, que Satanás vai aproveitar a situação para poder levantar, aleluia, o anticristo, este líder político, que então trará pelo poder de Satanás uma falsa paz nos primeiros 3 anos e meio. Ele vai arrumar uma desculpa para o arrebatamento da igreja, que não vai falar que é arrebatamento. Suponho que ele vai dizer que uma força maior os retirou, porque atrapalhava o desenvolvimento da terra. Porque nós somos tratados como a escória dessa terra, como lixo. Você pode observar, no servo de Deus, quando você passa, as pessoas debocham, outras apontam, tiram sarro, outras pessoas xingam, porque somos tratados como a escória desta terra, porque esta terra é do maligno, e nós sabemos que aqueles que não servem a Cristo estão a serviço do reino das trevas, e o que eles querem? Eles querem pornografia, eles querem imoralidade, eles querem iniquidade, e os santos aqui na terra incomoda ele, ofusca o brilho da serva de Deus e do servo de Deus, ofusca
haverá uma desculpa. Fala-se muito acerca de extraterrestres hoje, discos voadores, supostas, aleluia, criaturas, aleluia, que pessoas têm visto. Então, será um cenário propício para poder haver a desculpa de que surgiu um ser maior, ou, aleluia, os alienígenas levou esse povo que atrapalhava a evolução da humanidade, a prosperidade da terra, porque agora ele vai conseguir unir todo o planeta em um só propósito. Por isso que fala que ele é um líder mundial. Eu gostaria de ler em vocês, aleluia, Jesus, lá em Apocalipse, lá no começo, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia Aleluia. fala dos 4 cavaleiros. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito e exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que está lá em Apocalipse 6. E diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos céus, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aleluia. Esse cavalo branco, algumas pessoas interpretam de uma maneira errônea, errada, alegando que este cavalo branco é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso é uma inverdade. Isso aqui é o anticristo. É o anticristo. E vemos aqui que ele diz que ele sai com uma coroa e um arco, e ele sai vitorioso para vencer, ou seja, ele vem para ganhar essa batalha. O anticristo, ele surge com o intuito de ganhar esta guerra. O domínio, o poder estará sobre agora ele dado por causa do dragão Satã. Aleluia. Por quê? Porque algo havia impedido dele surgir por todo esse tempo, mas após o arrebatamento ele vai embora, porque Paulo diz isso: alguém que o resiste até que do meio seja tirado. Quem é? O Espírito de Deus. Logo o Espírito sai quando a igreja vai embora. Por isso que nós devemos. Aleluia. Amém? Então o cavaleiro branco é o primeiro cavaleiro dos 4. Lá em Apocalipse 6 está retratando a cena do anticristo. Ele vem para vencer. Veja que a Bíblia está cheia de revelações, que é necessário a gente orar, consagrar a nossa vida, para entender o que Deus tem a trazer para nós. E aí a Bíblia diz assim, ó, que ele será um negociador brilhante e proporcionar paz ao mundo. Escute, não é só na América do Sul, não é só na Europa, não é só na América do Norte, não é só no Oriente Médio, está falando do mundo. Como a gente falou, político, mundo, um líder mundial. Ninguém entra nem sai sem a permissão dele.
faz o que quer. Será tudo por intermédio da autorização do líder do anticristo. Esse ser que vai se levantar. E aí a história conta que nem Daniel fala acerca do anticristo, chamando-o de anticristo, que nós falamos, rei feroz da capa dura. Nós vemos o apóstolo Paulo chamando ele de filho da perdição. Observamos Jesus Cristo também falando acerca dele como o filho do pecado. Mas nós não observamos ninguém chamando de anticristo. Somente o apóstolo João é o único que vai fazer referência, usar a palavra anticristo na Bíblia, que está lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 18. Ele chama de anticristo. Porém, Daniel já fala, Jesus já fala, Paulo já fala, e ele agora mostra, através das revelações que o próprio Deus vai trazendo a ele, chamando em uma das suas epístolas, que é a primeira epístola de João, no capítulo 2, 18, chamando de anticristo. Ele é retratado como uma figura do fim dos tempos que chegará nos últimos dias e estará em destaque durante os últimos 7 anos da história da Terra. O anticristo irá levar a humanidade rapidamente a se sujeitar a ele. Esse processo de sujeição não se dará por meio de armas de guerra. Pelo contrário, cumpre-se de maneira moderna e elegante, de modo que as pessoas venham a se submeter voluntariamente aos desejos criados por uma mídia inspirada por Satanás. O que é isso? A mídia só prega imoralidade. Não é? O sexo sem restrição. Não é assim? Homem com homem, mulher com mulher. Não é? Não importando a idade. Fazendo apologia às coisas místicas. Não é? Já ouvi novelas de macumba como a Aparecida? Já? Um anjo que caiu do céu. Vocês lembram? Quem caiu do céu? Satã? São Jorge? Entre outras novelas, estamos também relacionando como os filmes que pregam a imoralidade, que pregam as orgias, que prega o miticismo, entre outras coisas, dizendo que a pessoa ela tem que abrir a sua mente, tem que ser um livre pensador. Então nós observamos tudo isso acontecer. Então o cenário está sendo preparado para isso, porque a mídia está sendo usada por Satanás. As pessoas não devem colocar a culpa na mídia. A mídia só vê aquilo que as pessoas querem ver. E se você é uma daqueles que senta para ver, você está conduzindo para isso, está contribuindo para isso, você está ajudando para isso. E aí, a Bíblia fala então sobre o falso profeta, é a terceira pessoa da trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros dois. O apóstolo João descreve que esta pessoa dá-nos pista para identificá-lo quando ele aparecer. Primeiro, ele surge da terra. Isso pode significar que ele surge das profundezas do inferno, com todos os poderes demoníacos do inferno sob o seu comando. Ou pode significar que surge de circunstâncias humildes, secretas e desconhecidas, que até aparece no palco mundial na mão direita do anticristo. Ele é retratado como tendo chifre como cordeiro e falando como um dragão. Então o falso profeta, ele atuará, preste atenção, na pessoa
fazendo jus ou copiando a terceira pessoa da Trindade divina, o Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos que o falso profeta, ele será um líder religioso. Ele será aquele que vai apoiar o anticristo, o líder político, andará de mão dada com ele, apoiando todo o seu trabalho diabólico, satânico, maléfico. Ele então terá influência na religião. Ora, se nós sabemos que o anticristo é o líder mundial, sabemos então que será só um governo, que será só apenas uma moeda, um líder político. Será que nós estamos entendendo a palavra? Recentemente nós sabemos que o ministro da Fazenda propôs uma só moeda. Aqueles que estão atenados estão observando o que está acontecendo. Será que nós estamos atentos ao que está acontecendo? O palco está sendo montado, igreja. O cenário está sendo montado. E muitas pessoas que estão dentro de instituições estão dormindo. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram as revelações divinas, inspiradas por Deus, que é a Bíblia. Não se preocupe em conhecer a verdade. Acha que o que sabe já basta. E serão pegos de surpresas. Esses são os que mais sofrerão, porque tiveram a oportunidade, porque tinha uma Bíblia, tinha a palavra de Deus. E se o líder, se o pastor, se o presbítero, ou a pastora, como queiram, onde não há base bíblica, não ensinou, é obrigação de cada um, ou de cada uma, pedir orientação e orar e buscar a Deus, para que o Senhor revele a sua palavra e mostre a sua verdade. E mostre como que está a sua situação perante Deus. E se porventura o caminho que ele não está seguindo não é um verdadeiro, que venha orientar, dirigir, apontar o caminho certo que deve ser. E o Senhor mostra. Estou falando porque meu pai era católico roxo. E todas as vezes que ele rezava, que ele Deus Pai, Ave Maria, Pai Nosso, ele terminava e falava: Deus, se porventura o caminho que eu estou seguindo não é o verdadeiro, mostra-me o caminho certo. E Deus mostrou para ele. Aleluia. E hoje ele é servo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o anticristo então terá a sua igreja na terra. Ele unirá apenas em uma só religião. Então, imagine vocês as várias religiões que hoje há e seitas que encontrariam a palavra de Deus: hinduísmo, islamismo, as religiões afro também. Então, todas estas estarão agora sob o controle do falso profeta. Ele agora instituirá ou estabelecerá uma nova igreja, uma nova religião, com o apoio de quem? Anticristo. Porque agora o anticristo, para trazer soluções, ele diz assim: não vai ter que ter distinção de cor, de raça, de etnia. Então, não vai ter mais isso. A retribuição de renda será igual, a saúde e a educação será para todos. Escute,
Então ele trará aquilo que as pessoas esperam hoje. As pessoas esperam um mundo igual para todos, sem distinção. E ele vai proporcionar isso. Aonde ele assumir, quando ele assumir, quando ele se erguer, ele vai proporcionar isso com a ajuda de quem? O falso profeta, ele usado por Satanás. Então o falso profeta irá guiá-lo na parte religiosa e mostrar para ele como que deve ser. Então vai se acabar agora todas as crenças. E as pessoas agora vão adorar apenas um só Deus. É esse o intuito do falso profeta. Então, ele chega de maneira humilde, porque ele é retratado como um cordeiro. Ele é retratado como um cordeiro, mas falando como um dragão. Ele tem autoridade. Dragão é Satanás. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Jesus falou assim: enviarei outro que irá dar testemunho de mim. Quem? O Espírito Santo. E agora esse veio com o poder, a autoridade dos falsos profetas de Satanás. Então o falso profeta irá forçar a humanidade a adorar o anticristo. Ele tem toda a autoridade do anticristo, porque com ele o falso profeta tem o poder de Satanás. O fato de que a segunda besta usa sinais e prodígio, incluindo o fogo do céu, para estabelecer a credibilidade de ambos, parece indicar que as pessoas vão cair diante deles em adoração do seu poder e mensagem. O versículo 14 de 13 de Apocalipse diz que o engano será tão grande que as pessoas vão criar um ídolo para o anticristo e adorar. Escute só. Ele fala sinais, escute. Não é de hoje que as pessoas querem sinal. No tempo de Jesus já havia. Nós falamos acerca disso. Eles pediam: se não é filho de Deus, mostra. Faz aí um milagre, um sinal aí. É isso. Escute. Hoje nós vemos igrejas com grandes movimentos de curas, milagres, que nós já falamos aqui, que muitas delas são pelo poder do diabo, não é de Deus. Outras sim podem vir por meio do nome de Jesus, como descreve Jesus em Mateus 7, 22 e 23. Em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. No nome de quem? Jesus. Porque nós lemos em Filipenses 2,8 que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Aleluia. O Deus Pai dá autoridade a ele. Anjos, homens e demônios estão debaixo da autoridade dele. Aleluia. Glória a Deus. Satanás não faz o que quer. Ele fazer o que quer, tem que chegar lá e pedir permissão a Jesus Cristo. Posso tocar nela? Posso mostrar a enfermidade nela? Tem que pedir a autorização dele, permissão dele. Satanás não faz o que ele quer, igreja. Aleluia. Muita gente fala: o diabo também disse aquilo, o medo tem aqui. Irmão, se tem medo, é porque não está com a vida no altar. Porque quem está com a vida no altar tem fogo de Deus. Glória a Deus. O crente cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, nem que a súplia ele entrar por uma porta, Satanás ir por outra correndo. Aleluia. Aleluia. Que negócio é esse? A pessoa abre a porta, vê o diabo lá que sai correndo batendo na porta. Tem que sair o diabo. Aleluia. Porque se o diabo abrir uma porta diante de ti, ele tem que te abrir 10 portas e fugir de você. Aleluia. Glória a Deus. Então, percebe que as pessoas estão atrás de curas.
milagres e prodígios, é isso que fascina as pessoas. Esse cenário que estou falando para vocês não é de hoje, que está sendo lotado e está aumentando a cada dia. Aleluia. Grandes movimentos e falsos profetas que têm se auto-intitulado apóstolos. Está acontecendo. Grande mover. Por isso eu digo a vocês que as pessoas não podem se lubrificar, ser enganadas com estas ações. Porque onde acontece o milagre, nem sempre Deus ensina. Basta olhar pelo testemunho daqueles que estão lá. Então, quando eles começaram a ver os milagres acontecer, porque a Bíblia aqui nos diz acerca disso. Ele fala no meio aqui, ele viu uma das cabeças com ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada em toda a terra, assim ela viu a voz a besta. Quem está falando? Do anticristo. Ele foi ferido, ele será ferido, e ferido para a morte. Alguém vai ferir a ele. Nós sabemos que John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado quando ele estava passando a sua esposa dentro do carro, no movimento público. Estou falando de pessoas que são pessoas públicas. Martin Luther King, também um negro, que teve um grande papel específico lá na América, ele também foi assassinado. Pessoa pública. Se ama? John Lennon foi assassinado por um fã. Pessoa pública. Da mesma forma vai acontecer um atentado contra o anticristo. É isso que João está vendo nas revelações do Apocalipse. É isso que ele está vendo. Esta revelação de que o anticristo será ferido e ferido de morte. Ele sofrerá um atentado e será morto. Só que aí surge quem? Quem que surge? Aí a Bíblia diz assim, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Então o dragão vai curar o anticristo, Satanás, diante de todos os olhos. Porque nós estamos dizendo aqui então que ele sofrerá um atentado de morte. Então ele estará no meio da multidão. Preste atenção, gente. É por isso que nós temos que entender a revelação divina, a revelação do Espírito de Deus. Então isso será no meio de todas as pessoas. Então ele estará caído no chão, as pessoas acudindo, o anticristo cercado a ele, e as pessoas procurando a pessoa que atentou contra ele, agentes de segurança, agentes federais, aleluia, o exército, aleluia, Jesus, as tropas estarão envolvidas em trazendo, aleluia, Jesus, socorro para ele. E neste momento agora ocorre então o milagre, o dragão irá curá-lo da ferida. E ele vai se erguer, se levantar. E aí as pessoas vão se maravilhar. As pessoas ficarão perplexas. Porque isso será pelo poder miraculoso de Satanás. Quando nós falamos do dragão, estamos falando que o dragão vai dar poder ao anticristo, ao falso profeta, que ele vai fazer esse sinal diante do povo. E aí as pessoas vão passar a crer em quê? No anticristo, no falso profeta mais ainda. Eles vão acreditar que realmente existe um Deus que está cuidando do anticristo, e que o falso profeta o serve porque é leal, e por isso
enganando com poderes de mentira. É o que está acontecendo hoje. Pessoas estão dentro de instituições enganadas. Por quê? Porque estão vendo milagres e milagres acontecendo pelo poder de Satanás. Pessoas que até mesmo fazem um milagre e acham que é Deus. Está aí o cenário. Então, por causa disso, aqui a Bíblia fala que eles vão fazer uma imagem da besta. Que besta é essa? Que sobe do mar, que é o anticristo, para as pessoas adorarem. Vocês estão entendendo agora o que eu estou dizendo para vocês? No Império Romano, os imperadores, eles se auto-intitulavam Deus. Eles queriam adoração para eles. Por isso que os cristãos eram mortos, porque os cristãos não se submetiam à autoridade deles, e não se dobravam o joelho a eles, e não ofereciam incenso a eles, e por isso eles eram mortos, martirizados, eles eram esfolados pelas ruas, puxados por animais. Aqueles que sobrevivem aos horrores da tribulação até esse ponto enfrentarão duas escolhas difíceis. Aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta estarão sujeitos à morte. Estamos falando então aqui em quem? Eu quero que vocês entendam que agora aqui que nós estamos falando que aqueles que estiverem vivos até esse momento, é porque vai acontecer. Os 3 anos e meio são os primeiros anos, 3 anos e meio, será uma bênção, também da paz, as pessoas vão estar alegres e felizes, porque vai estar prosperando. Eu disse a vocês que existirão os últimos 3 anos e meio, e esse cenário que nós vamos tratar agora. Eu não quero entrar com riqueza de detalhes, porque isso vai ficar para a próxima, mas é os últimos 3 anos e meio, e agora será um cenário de guerra. Esquece a paz dos 3 primeiros anos, e será esquecido mesmo pela humanidade que será vivo nesse período. Então aqui, agora, já está intitulada a marca da besta, como aqui a Bíblia diz que vai instituir a marca da besta. Aqui ninguém vai comer e nem beber sem que tenha a marca da besta. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Então, essas pessoas que estarão aqui vivas, que ele fala, que elas terão escolhas, 2 escolhas difíceis. Aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta serão sujeitos à morte. Sujeito à morte, como nos descreve no versículo de número 15, 13 e 15. Por quê? Porque a imagem da besta, ela receberá poder. A imagem, estou falando da escultura, a imagem da besta, ela receberá poder para enganar a terra e fazer sinais. Aleluia, dizendo que aqueles que habitam na terra fizeram uma imagem à besta, que receberá ferida de espada e vivia, foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, isso é o 15, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos aqueles que não adoraram a imagem da besta. Então você imagine uma imagem da besta falando e tendo o poder de matar todos aqueles que não querem adorar ela. E esses serão quem? Serão todos aqueles que estarão no período da grande tribulação agora, pessoas que ficaram e foram deixados no arrebatamento, pessoas que estão dizendo que ficaram no arrebatamento, que foram deixados, que se diziam cristãos.
eles entenderão que isso será o cenário do anticristo, como a Bíblia havia descrito. Então elas não irão se submeter à vontade do anticristo, da besta que sobe do mar, nem da besta que sobe da terra. Não irão adorar a imagem da besta. E aí a Bíblia diz que eles serão mortos. Tu quer seguir a Jesus? Porque eu não suporto o calor, pastor. Eu tenho que tirar a camisa, ficar só com uma blusinha fina, sem manga, colocar uma bermuda, né? Tempos difíceis virados. Glória a Deus. Não consigo ficar sem pintar meu cabelo. Fiozinho branco assim, já dá vontade de arrancar. Isso não é nada. O negócio vai ser estreito. Porque serão mortos. Não será uma morte rápida, será uma morte dolorosa. Será uma morte bem sofrida. Sim. O que você pode imaginar de atrocidade que você conhece será fichinho no período da grande tribulação. Você pode imaginar Paulo sendo decapitado com um corte rápido, cabeça para um lado, corpo para o outro. O tipo de morte foi abolida porque a pessoa demorava a morrer. Parece que não, né? Arrancou a cabeça, separou do corpo. É que os olhos continuavam se mexendo e o corpo também, as mãos e os pés. Porque o cérebro demorava a entender que o corpo foi separado e que eles estavam. Então tornava-se uma morte muito dolorosa, sofrida. Por isso, esse tipo de morte foi morto. E esse tipo de morte, o apóstolo Paulo sofreu. Decapitação. João Batista sofreu. Tiago, irmão de João, a última testemunha, também sofreu. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, e falou: vi a cruz porque não sou digno de morrer como meu Senhor. Morte dolorosa. A crucificação era a pior morte da época, porque os pregos que eram cravados eram de ferro, e quando ele entrava em contato com o sangue e com a carne, o tétano já entrava na corrente sanguínea, trazendo dores e espasmos terríveis. Se o Senhor nosso Jesus sofreu na cruz, tendo que revezar para poder respirar, porque ele sabia que Deus não receberia a carne sufocada, porque ele estava sob pressão, que a cruz não era dele. Os buracos dos pregos da cruz já era feito por antecipação para facilitar a penetração do prego. O Jesus foi complicado, porque diz a história que teve que puxar com a corda uma das mãos, porque o mal já estava pregado. Deslocou o ombro do Senhor, porque a cruz não era para ele, era para Barrabás. Então a morte de Jesus foi extremamente dolorosa. Entrou na corrente sanguínea e tinha espasmos. Dizem que as dores eram lacerantes, que nem mesmo a morfina seria capaz de deter a dor. Se isso foi algo de grande atrocidade, não queira saber como será o período da grande tribulação.
deixar para explicar isso na próxima. Vamos continuar. Então, será capaz de falar? Isso não significa que ela terá vida, mas a imagem da besta vai falar. A palavra grega aqui é pneuma, que significa respiração ou corrente de ar. A palavra bios significa vida, mas que terá algum tipo de capacidade de transmitir a mensagem do anticristo e do falso profeta. Estou falando da imagem. É por isso que as pessoas ficarão maravilhadas. As pessoas ficarão perplexas por causa disso. A imagem falando é isso. Além de ser um porta-voz deles, a imagem também vai condenar a morte aqueles que se recusarem a adorar o Pá profano, que é o anticristo e o falso profeta. Em nosso mundo teológico, presta atenção, teológico, Deus, logia, estudo de Deus. A palavra teologia significa estudo de Deus, Deus, logia, estudo. Não é difícil imaginar um cenário como esse. É ou não? Não é difícil não. Pelas coisas bizarras que estamos vendo acontecer nestas que se dizem igrejas. Aleluia. E que as pessoas creem piamente que é a ação de Deus no Espírito Santo. Será um tempo terrível de perseguição. Daniel falou isso em 7:25 de Daniel. Jesus também alertou em Mateus 24:15 ao 28. Jesus estava dando uma introdução lá, 24:15 ao 28, acerca do anticristo, na figura do imperador que invadiria Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Escute bem. Jesus usando a figura do imperador que anos depois do seu nascimento, em 70 depois de Cristo, Jesus já estava morto. Morreu no ano 33. Jesus usa então a figura do imperador que irá invadir. Jesus ele revela que o imperador irá invadir. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Por meio do imperador Tito Vespasiano, ele usa também a mesma figura como o anticristo. Mas ele faz uma introdução para levar você para uma visão do que acontecerá na grande tribulação. Presta atenção. Da mesma maneira do ataque de 70 depois de Cristo, Tito Vespasiano, ele queimou a cidade de Jerusalém, massacrou os habitantes que havia lá, matando de uma forma tão avassaladora. E será dessa maneira que o anticristo, o inimigo da igreja, vai atacar os santos. Quando a Bíblia diz santos aqui, está falando dos santos da grande tribulação. Nós aprendemos isso em Apocalipse 7:14. Os mártires da glória, ele fala dos santos da grande tribulação. Estes. É por isso que nós temos que entender a Bíblia, porque ela traz revelações e ela não traz muitas das vezes consequência. Ela está lá no final, traz lá no começo, depois vem para o fim, volta no final de novo, e assim ela vai fazendo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, os santos serão todos aqueles que não vão aderir ao anticristo, não vão adorar a besta que é o dragão, nem a imagem da besta. Se oporão ferrenhamente e pregarão e proclamarão o evangelho de Jesus Cristo na terra. Estou dizendo daqueles que ficarem e que não aceitarem, porque saberão que é a última oportunidade que eles terão. Estou dizendo acerca dos 144 mil judeus
que serão selados para poder pregar o Evangelho de Cristo, anunciando a todos aqueles que ficaram no período da tribulação e da grande tribulação. Pastor, e as duas testemunhas? Você vai à frente, isso aí é outra história. Você falou que ele terá poder sobre os santos. Amém? Quem crê que esse falso profeta seja, a decepção final, mundial e a apostasia final serão grandes. E todo mundo fará parte. Os enganadores e os falsos mestres que vemos hoje são precursores do anticristo. Ou seja, estes que estão atuando já na presente era estão sendo usados pelo Espírito do anticristo, preparando assim um caminho para o anticristo. Por isso que eu disse para você que o cenário está armado, politicamente, teologicamente. Por quê? Porque a moral ela foi destruída. Por causa do legalismo, liberalismo, tudo em prol de um bem maior. Não é assim que as pessoas falam? Ah, não, você tem que tolerar, porque em prol do bem maior. Isso está sendo tudo já, irmãos, sendo preparado. Tem gente que agora aplaude uma só moeda. Não, será melhor, porque aí eu vou viajar lá para a América do Sul e vai ser a mesma moeda. Vou para a Europa, vai ser a mesma moeda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para quê? O meu comunismo, que é a junção de todas as religiões, já começou. Já estamos com um evento entre padres e católicos e outras líderes religiosos se ajudando em prol de um bem maior. Já aconteceu. E muitas das vezes, como eu falei, e a igreja está dormindo. Glória a Deus! Glória a Deus! Está tudo acontecendo de maneira muito rápida, sagaz, às claras, para aqueles que estão atentos à última hora. Aleluia. Para quem não está atento, só pensa no carro do ano, em trocar de casa, um emprego melhor, vem na igreja para buscar prosperidade e cura e milagre e a salvação e o arrependimento e o negar-se a si mesmo e pensar como será o seu último suspiro. Deus me livre de morrer. Eu estou dizendo para vocês, pessoas que se alegram se vir a Cristo. Se Paulo diz que o morrer é lucro, Aleluia. Glória a Deus. que o morrer é ganho, os tais falam, Deus me livre de morrer. Essa palavra não tem nem no meu vocabulário. Eu quero é viver. Mas aqueles que estão atentos à palavra de Deus, Aleluia. aqueles que estão com seus ouvidos afinados para ouvir a voz do Espírito de Deus, sabe que o tempo está próximo e que a qualquer momento Jesus vai ganhar das nuvens para buscar a sua igreja e livrar da ira a vitória. Glória a Deus. As nuvens inimicas da guerra.
E é isso que eu queria trazer para vocês, Apocalipse 13:16, tá? Se não na mão direita ou testa. O que significa isso, pastor, na Bíblia? Isto significa amizade e comunhão. O sinal na mão direita simboliza, significa amizade e comunhão. Ou seja, a marca na mão mostra que o adorador da besta é seu cooperador, tem prazer em ajudar na sua causa e de ser oposição a Deus. É isso aí. Marca na mão direita, comunhão. Seguidor da besta, coopera para a besta. Já o sinal da testa revela que seus seguidores são influenciados por sua filosofia e forma de pensar. São adeptos de todo ensino que se opõe a Deus e a sua vontade revelada nas Escrituras. Paulo disse isso. Rejeita as fábulas, as vãs filosofias. Paulo disse a Timóteo isso. Rejeita. Não aceita. E hoje as pessoas cultas são os filósofos. É uma Freud. Não é assim que eles falam? Né? Marxismo, que é uma seita, são os filósofos. O senhor tem que ter uma mente mais apurada, mais aberta. Não é assim que a pessoa fala? Tem que liberar a maconha. Por isso que tem a marcha da maconha. Porque os liberais querem assim, porque os filósofos, eu chamo da mesma forma, que eles têm a mente aberta. Já tem, né, a mente aberta, né? Os maconheiros, né? Desculpa a palavreada, mas é verdade que usa maconha, maconheiro, né? Já tem a mente aberta, né? É ou não? A marcha do aborto são os liberais. Então, a filosofia está introduzida na sociedade, na cultura, nas novelas, nos filmes. Irmãos, a esquerda está aí. São os liberais. Escute. Crente, vocês precisam abrir os vossos olhos e abrir os vossos ouvidos para entendimento. O cenário está tudo propício para isso. Então ninguém poderá comprar ou vender, ou seja, ninguém poderá fazer nada sem se identificar como adepto da besta. Esse é o sinal que eles falam que terá que ter na mão ou na cabeça. Não será um sinal específico, a pessoa pensa. Vocês entenderam agora? Comprar e vender, porque estes sinais que eles falam, comunhão, a parte intelectual que ele fala lá, que é o cooperador, são influenciados por uma filosofia e forma de pensar, um ensino que se opõe a Deus e a sua palavra. Então esta marca de comprar e vender está ligada ao adepto da besta. Ou seja, a pessoa não faz nada, ela nem pensa, se não for conforme a besta. Ela segue, ela não vai para o lado nem para o outro, não. Cegamente, piamente a besta. A vontade da besta, os ensinos da besta, as ações da besta. Os adeptos deles, se tiver que falar, vai matar teu pai porque não quer ser guiado, é isso. A Bíblia diz que muitos entregarão os seus entes queridos
Jesus falou disso. Aleluia. Falou ou não falou Jesus? Falou. Filho contra pai, irmão contra irmão, não é assim? É isso, Jesus ele já trouxe o cenário, ele trouxe a revelação, por isso a palavra de Deus, ela vive e eficaz. Aleluia. Aleluia. É a palavra que se revela por si só, através do Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus não tem como interpretar a palavra, irmãos. A Bíblia diz assim: quem não tem entendimento, peça a Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Quem dá? O Espírito. O Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ver que Daniel ele ficou perturbado. E ele quis saber as revelações que ele foi buscar de Deus. Quem bom, o Espírito Santo atuava em algumas pessoas do Antigo Testamento. Você pode observar que a pessoa de Jesus Cristo não era assim revelada no Espírito Santo, tão profundo como é hoje. Então ele se voltava para buscar a Deus. Hoje nós clamamos, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito. Sim ou não? E aí a Bíblia diz que Deus, no primeiro dia já deu o propósito dele. No primeiro dia, olha só. Ficou 21 dias, mas no primeiro, Gabriel faz questão de dizer: ó servo muito amado, desde o primeiro dia que se propôs a orar e jejuar, sou ouvido as tuas orações. E eu vim para lhe trazer as revelações do que vão acontecer no futuro. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus? Amém. Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos irmãos cada vez mais. Que Deus possa abençoar.